Oi, pessoal, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Obrigada pela participação. Eu sou a Lorena Hackak, professora do Departamento de Economia da FEA USP, e juntamente com a Solange Gonçalves, professora de Economia da Unifesp, somos as coordenadoras do GEFAM e vamos mediar esse webinar. Lembrando que os nossos webinars acontecem quinzenalmente às sextas. Para acompanhar a nossa agenda, entre no nosso site ou nos acompanhe nas mídias sociais para ficar informados sobre os webinars. E se você perdeu algum, não se preocupe, é só entrar no nosso canal do YouTube. Hoje a gente tem o prazer de receber a pesquisadora Andréa Luz. Oi, Andréa, tudo bem? Oi, Lorena. Olá a todas, todos. Boa Obrigada. tarde. Obrigada por ter aceito aí nosso convite. Então, antes de eu passar a bola para a Andréa, eu vou só apresentar ela um pouquinho melhor, vai? Então, a Andréa Luz é psicóloga, mestre e doutora em ciências pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Ela tem experiência internacional em análise de dados junto à Faculty of Health and Medical Science, na Universidade de Surrey, na Inglaterra, e no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, em Portugal. Ela teve uma premiação do Student Poster Award First Place, num congresso internacional, com apresentação de trabalho com métodos mistos. Eu acredito que é qualitativo e quantitativo, né? Ela tem experiência em consultorias em pesquisa qualitativa aplicada à saúde, trabalho e educação. Também faz consultoria em treinamentos em diferentes projetos e áreas em universidades como a USP, UFSCar, Unicamp e Unifesp, acho que é a Universidade Federal de Santa Catarina, e instituições privadas para pesquisa de mercado, clima, organizacional, marketing, entre outros. Então, boa tarde, Andréa, de novo. Obrigada a todos aí pelo convite, pela oportunidade. Agradecer. É uma alegria estar aqui num grupo tão seleto, com tanta diversidade, né, também de objetos e objetivos de trabalho. E eu trouxe aqui uma pequena explanação para orientar a minha fala, e eu vou compartilhar com vocês aqui. Então, dando sequência aqui, eu trouxe só uma parte expositiva para orientar. Então, de antemão, agradeço, né, a todo o time de FAM pela oportunidade também, a Gate também pelo convite, e acho que representada aqui pela Rosa. E eu vou falar um pouquinho para vocês, uma contextualização inicial. Então, o propósito, né, dessa fala de hoje é trazer uma perspectiva qualitativa, né, para uma análise de alguns estudos quantitativos. Então, como é que a gente faz uma análise quali de algo que já foi publicado quanti? É um grande desafio, né, mas eu vou tentar colocar alguns pontos, né, onde a pesquisa quali, onde a perspectiva da análise quali poderia auxiliar nesses estudos. Então, como a Lorena falou um pouco da minha experiência, né, eu tive uma experiência no mestrado quali, no doutorado aí com uma parte de análise de dados mistos com a perspectiva quantitativa e qualitativa, né, o que também facilita um pouco a integração desse olhar quando olha para os dados, quando eu olho para os dados. Então, dentro dessa fala que a gente trouxe, né, que foi a análise de 2 artigos com a perspectiva quantitativa sobre a saúde mental de mulheres na pandemia. É uma análise, né, na perspectiva quali. Então, primeiro, eu tentei verificar qual é a contextualização desse universo, né? Nós já tínhamos aí alguns dados do IBGE apontando já, né, um ano antes do início da pandemia, né, apesar de ser considerado a partir de 2020, nós temos aí dados já mostrando algumas evidências de 2019, mas já em 2018 nós tínhamos uma diferença, né, de uma desigualdade importante aplicada aí em torno de 21 horas por semana, né, para as mulheres com afazeres domésticos e cuidados com pessoas, né, em contrapartida, né, ali um próximo da metade do tempo para os homens, ou seja, mesmo antes da pandemia, a gente já tinha um comprometimento maior, né, desses afazeres, dessas múltiplas tarefas dentro da organização do lar, né, comprometendo mais aí o tempo da mulher do que de outras pessoas na casa.
Também já em 2019 a gente tem dados do IBGE, né, onde havia até uma crescente inclusão da mulher na força do trabalho, e aqui a gente está falando da inclusão nos números, não na igualdade, né, de questões de cargo, de distribuição de cargos e salários, né, e outros benefícios ou outras possibilidades para a mulher no mercado de trabalho, mas a gente tinha um número aí perto de 55% da mulher representando também aí a força de trabalho. Mas também, né, já em 2020, a gente começa a ver alguns outros fatores aí entrando, né, que vão configurar esses impactos na saúde mental da mulher. Nós temos aí uma pesquisa, né, que chama-se, a pesquisa foi intitulada, né, o relatório da pesquisa foi intitulado Sem Parar, né, o trabalho e a vida de mulheres na pandemia, né, realizado pelo grupo SOF em 2020, onde elas vão colocar aqui 50% da população estudada, a gente tem aí um pouco mais de 2.000 mulheres entrevistadas, né, nesse inquérito, elas vão colocar que passaram a cuidar de alguém na pandemia, de algum familiar, de alguém próximo, e neste momento ela precisou se desobrigar das atividades profissionais, ou seja, há também outros indicativos do IBGE mostrando, e do PNAD, que mostram que uma grande parte das mulheres, um grande volume, pediu demissão já em abril de 2020, logo, né, um mês depois da pandemia, elas não estavam mais dando conta desse gerenciamento e já tiveram que deixar seus trabalhos aí, sua atividade profissional para esse cuidado, para o ingresso desse cuidado, né, de tempo de cuidado maior do que já se tinha lá em 2018 também. Um outro relatório também, né, do Women's Forum, né, que é do Global Health, ele também vai falar que quais são os maiores impactos apresentados nessa população em 2020. São aí fatores relacionados, né, e queixas relacionados ao estresse, ao aumento do estresse, ao aumento da permanência de uma condição estressante, não que antes já não houvesse estresse, né, para as mulheres, mas o aumento da condição estressante e o aumento do número de estressores na vida dela, tanto no âmbito do trabalho, das relações e da casa. Também uma intensificação, né, do sentimento ali de medo e de desamparo, né, desamparo nas questões, inclusive, de trabalho. Então, alguns dados também mostram que ela se sentiu não muito amparada pelo trabalho, neste momento também do home office, onde ela se viu ali com o homeschooling, com as crianças, com todas as atividades da casa, e muitos relatos que neste primeiro momento, pelo menos, né, no relatório de 2020, elas não viram este apoio da organização. Eu acho que ele foi sendo construído até minimamente, algo foi construído com o tempo, mas nada que fosse ali significativo para dar esse amparo para ela. E também a gente tem já no relatório, né, da revista do Infomoney deste ano, né, e do IPEA do ano passado, alguns indicativos aí da queda, né, essa queda expressiva em relação a elas pedirem demissão do trabalho para ficar em casa, para a organização da casa. Ou seja, a gente tem uma média aí, uma queda de 7,5%, né, antes, né, do ingresso do trabalho, comparado aos homens, que é 6,1%. Ou seja, as mulheres realmente elas tiveram que, em um número maior e mais expressivo, deixar a atividade profissional para cuidar da casa. Os dois artigos que nós fizemos avaliação, então, nessa perspectiva Quali, este relatório aqui, né, realizado pela condução aqui do professor Souza e colaboradores, né, é um short review, né, publicado na Revista Brasileira de Saúde Materna e Infantil, e ele vai falar, né, nesta short communication, né, numa moldura de resenha, vai descrever ali sobre alguns artigos, numa perspectiva quantitativa e fazendo essa análise temporal também, né, de como a gente tem aí uma questão estrutural impactando a saúde mental da mulher, já desde antes da pandemia, que foi se intensificando durante a pandemia. E um outro estudo conduzido, né, pelo professor Serafim, do Instituto de Psiquiatria, né, da USP, lá do IPQ USP, onde ele fez uma exploração de uma população muito grande, né, a gente tem aí aproximadamente 3.000 pessoas investigadas através de um formulário também quantitativo, com várias escalas também
relacionadas aí para avaliar o impacto à saúde mental, escalas específicas, né, da psicologia, da psiquiatria. E ele vai fazer esse contraponto, né? Também vai trazer evidências ali, embora ele tenha estudado uma população maior e com diferentes gêneros, ele vai falar também desse aspecto aí das mulheres, né? Onde impactou mais, onde se evidenciam mais os resultados. Então, embora a gente tenha aqui algumas perspectivas quantitativas, né? Onde a perspectiva qualitativa pode ajudar nos estudos dessa natureza? Ou onde a perspectiva dos dados mistos, né, pode ajudar. Então, mapeando, né, eu utilizei um software para me auxiliar neste apoio, e aí, através dessa metodologia, eu consegui fazer aqui uma junção, vocês estão vendo aqui, são algumas categorias, né, analíticas possíveis, baseadas nos resultados, nas variáveis quantitativas analisadas e nos resultados discutidos. Então, quando a gente vê a perspectiva desses estudos, onde os pesquisadores colocam lá, apresentam os seus resultados, suas tabelas, né, os seus índices de estatística significativa, e depois eles vão discutindo, né, quais outros elementos a gente poderia aí colocar como categorias analíticas que poderiam auxiliar numa perspectiva qualitativa. Então, dos 2 artigos, né, analisados, a gente poderia ter aí um mapeamento das possíveis estratégias de enfrentamento do momento observadas, que são muito tocadas de uma forma muito sutil nos estudos, embora eles tenham observado um número muito pequeno, né, que tenha relatado alguma forma de estratégia de enfrentamento, às vezes, por não ter significância estatística, esses resultados não são tão evidenciados, né, não são tão discutidos. Então, a gente poderia ter uma categoria analítica para explorar um pouco mais, né, quais são, então, as estratégias de enfrentamento observadas. Se a gente pode criar aí políticas públicas em cima dessas estratégias também, né, seria um outro olhar importante. Não só ficar no olhar ali do que está dando tudo errado, mas o que a gente poderia, então, trazer, né, como uma discussão de estratégia de enfrentamento. Uma outra categoria analítica possível, né, seria a discussão do aumento da demanda. Então, por mais que a gente tenha ali resultados importantes, né, nesses artigos, a gente poderia ter uma categoria também analítica explorando um pouco mais essa demanda diária das atividades. Ainda fica bastante sutil no resultado, né, e o qualitativo poderia ajudar, como eles falam muito dessa inclusão de novas práticas, mas só rastreando na discussão é que a gente consegue observar que essas práticas são práticas que foram incorporadas como novas tarefas dentro da casa, a partir dos cuidados com higiene. Então, por mais que você tenha lá, né, um resultado significativo para alta demanda das mulheres na pandemia, não fica tão claro esse resultado, né? E aí lá na discussão aparecem alguns pontos relacionados a ela precisa, né, cuidar do uso da máscara da família, dos pequenos, né, quando sai, do marido quando sai, quando volta, cuidar da higiene, a higiene do supermercado, a higiene da casa, redobrar as questões da higiene da casa, né? Então, tudo isso fica muito também no âmbito da discussão, que também poderia ser aí categorias importantes para aprofundamento, numa perspectiva qualitativa. Então, Andréia, Oi. posso tirar uma dúvida? Uhum. Essa lista de códigos é o que você vai buscar ou é o resultado? São uma junção, são categorias analíticas possíveis de serem construídas a partir de algumas variáveis analisadas e de resultados discutidos nos 2 artigos. Pela análise que você vai fazer. Uhum. Tá. Então, a gente poderia, ele não tem, lá a gente não tem essas categorias tão agrupadas como o Quali poderia nos promover, né? Por exemplo, estratégia de enfrentamento, a descrição, então, do desdobramento das demandas, né? A constituição de uma categoria própria analítica para o aumento da violência contra a mulher, embora isso esteja no braço, né, do risco ao adoecimento, comprometendo a saúde mental dela, ela também tem outros riscos envolvidos aqui de outra natureza que mereceria talvez um olhar bastante importante, né? A gente também poderia colocar também isso no braço dos impactos aqui do risco do adoecimento, mas ele vai além do risco também do adoecimento, envolve várias outras áreas importantes sociais aqui para serem discutidas. Por isso, na qual a gente poderia também colocar como uma categoria analítica de evidência, né, para a gente pensar um pouco também.
Aí também poderíamos ter o desdobramento do impacto da qualidade de vida, né? Então, por mais que a gente tenha questionários ali que vão mapeando todos os estressores, né, a gente também pode colocar uma categoria analítica importante aí, observando as diferentes dimensões dentro da qualidade de vida dela, que seria o aumento do desemprego, a perda significativa de parte da renda, ou seja, lá no relatório também, né, que eu falei para vocês aqui do grupo, aqui, ó, o da SOF, né, o Sem Parar, elas também vão falar que mais de 50% dessa população teve uma perda significativa da renda. Quando foi para o home office, perdeu metade do salário, né? E além de perder metade do salário, ela teve que arcar com custos de internet do próprio bolso, computador do próprio bolso, né? Adaptar o posto de trabalho, né, com verbas e recursos próprios. Também teve mais despesa do aumento do consumo de água dentro de casa, o consumo de luz, energia e de alimentação, né? Então, todos esses custos, né, vieram junto com o home office, mas ainda, e nessa perspectiva ainda ela teve metade do salário cortado. Então, a gente também tem aqui, né, a violência sexual, gravidez indesejada, né, a violência doméstica, aqui não só também para a mulher, mas também contra a criança e o adolescente, né, em relação à família. Ela também teve uma perda da produtividade diária pelo excesso de tarefas concomitantes, manutenção das relações sociais, então, algumas que ainda tinham poucas estratégias de sair com uma amiga, né, ter aquele momento de descontração, isso também, essas estratégias também foram reduzidas aí da qualidade de vida dela com o distanciamento. E maior risco para o adoecimento, né, tanto para os estudos apontam que não só para as mulheres que estão com a família, mas para também mulheres que também declararam morar sozinhas. O impacto ele foi igualmente observado, né? Ou seja, então, esse estudo também vai ter um outro resultado interessante, dizendo que ali ter alguém na casa, um companheiro na casa, não quer dizer que é um fator de proteção, dependendo desta relação. Pode ser até um fator mais estressante ainda. Então, a diminuição também de consultas e exames periódicos, então a gente tinha alguns números melhores, né, para a gestão do autocuidado, em relação a exames periódicos para as mulheres, isso diminuiu também com o distanciamento, né, físico, né, e a redução do número de consultas de ida ao médico, o que também pode aí comprometer o impacto à saúde mental. Maior índice de estresse, ansiedade, depressão também foram observados no grupo para as mulheres, nos dois estudos, né, e aumento do número de casos, né, de automedicação, e também o aumento de consumo de álcool, drogas, tabaco e alimentação. Então, até há estudos evidenciando também uma grande importância aí da gestão do peso também, né, para as mulheres, comprometendo também a saúde física dela. Então, o que a gente consegue perceber, né? Por mais que a gente tenha resultados importantes, né, os estudos quantitativos, eles nos dão um dimensionamento muito importante da quantidade das pessoas nessas condições encontradas. Mas a perspectiva qualitativa também nos permite um mapeamento, né, desses fatores. Então, o mapeamento desses fatores também nos possibilita ver onde está a intensificação da desigualdade, né? Então, quando a gente faz o mapeamento e a gente consegue ver, né, todos os impactos, todas as dimensões da vida, né, das mulheres aqui pesquisadas, a gente consegue ver, sim, então, que existia já uma questão de desigualdade e uma intensificação a partir desses resultados. Em relação ao emprego-renda, eu também trouxe um resultado à parte, porque ele é bem significativo nos relatórios, né, dos artigos observados. E eles vão dizer, né, que lá no resultado, eles vão trazer de uma forma também um pouco mais sutil, dentro de vários fatores observados, né, mas nós poderíamos também pensar numa categoria analítica importante, a questão de emprego-renda, porque ele tem um impacto muito grande na população das mulheres, né, até maior que na população de homens. Então, a gente vê que a questão do desemprego, né, ficou muito mais evidente na pandemia para as mulheres e também trouxe uma maior propensão a sentir sintomas como depressão, estresse e menos bem-estar, né?
E também trouxe um impacto maior e um risco maior para as mulheres quando o desemprego está associado, né, relacionado aí à mortalidade. A gente tem outros estudos já antes mesmo da pandemia, né, que mostram aí o risco do desemprego, né, a falta dessa identidade também profissional, ou a retirada, né, muito abrupta dessa identidade profissional também para as mulheres, ligadas aí ao risco de mortalidade, né, para aqueles que estão num período principalmente inicial da carreira. E isso principalmente foi identificado para mulheres jovens também. Então, em termos, né, de resultados, né, a gente tem importantes evidências nesses estudos, mas a perspectiva Qualy, né, nos mostra também um olhar importante, né, para essa desigualdade estrutural. Então, quando a gente não tem aspectos, né, desses estudos onde não foram observados significâncias estatísticas, né, os resultados são mais mencionados no âmbito da discussão, nós poderíamos ali ampliar com o olhar qualitativo e até pensar em uma nova, né, revisitar essa população com essa perspectiva Qualy, para investigar um pouco melhor, né? Alguns resultados, né, que não têm significância estatística ali, mas aparecem como importantes, ou seja, as variáveis ter diploma, ser casado e viver com um cônjuge não foram identificados como fator de proteção, né? Ou seja, às vezes até pode ser um complicador, né? Pode ser até um fator estressor a mais ali para ela na casa, como neste momento. E também, né, algumas pesquisadores colocam ali, né, que o impacto e a magnitude ainda são difíceis de medir. E aí eu aponto ainda que a perspectiva qualitativa poderia contribuir, né, investigando um pouco mais esses fatores. E também os estudos colocam ali, né, que evidenciam a falta de estratégia e recurso dessa população para fazer frente ao sofrimento psíquico e do adoecimento mental. É uma discussão que a perspectiva Qualy poderia avançar, né? Por isso que eu até trouxe lá, né, uma categoria, olha, a gente poderia trazer isso como uma categoria analítica, porque ela é uma desigualdade estrutural, né? Essa falta de estratégia, ela implica questões culturais, né? Questões de formação, de educação, de vários elementos ali ao longo do tempo, né, que não é que a pandemia evidenciou, mas isso a gente já tem aí uma construção, né, social e essa desigualdade estrutural ali aparecendo, né, dessa falta também de recursos aí de diferentes frentes, né, para auxiliar e dar apoio a essas mulheres. E na maioria dos casos observados, o uso e as estratégias, né, são mais colocadas por esses pesquisadores como resultados no âmbito, né, como estratégias negativas e não saudáveis. Então, como é que a pesquisa Qualy, né, pode contribuir para a pesquisa Quant? Nós podemos contribuir, né, com essa grande dimensão, essa grande oportunidade do quantitativo também, o compreender, né? A proposta do compreender, ela traz essa perspectiva, né, que neste momento aqui me possibilitou ampliar as perspectivas de mapeamento e discussão nas dimensões do campo social, né, dos resultados observados dos 2 estudos analisados. Ou seja, a gente tem aí um campo riquíssimo, né, a ser explorado também com a perspectiva Qualy no que tange os impactos, né, da pandemia na saúde mental das mulheres. E eu acho que esse estudo que a professora vai conduzir, ele é fantástico e mostra bem aqui a importância, né, o estudo da professora Regina vai contribuir muito para essa lacuna observada aqui no momento, né. Porque acho que, dada a natureza do estudo Qualy, é natural que a gente comece a ter resultados com o tempo, né? Não tão rápido, porque é um tempo maior de construção, né? Maior para entrevistar, para transcrever, para analisar, né? Para apresentar esses resultados. Então, acho que a gente logo deve ter mais resultados importantes aí nessa perspectiva Qualy para nos dar suporte. Uma outra dimensão que eu trouxe também, né, além desses estudos, foi alguns pontos que me ajudaram muito na perspectiva do doutorado, na análise de dados mistos, onde eu avaliei, né, durante o doutorado, jovens adultos trabalhadores que estudavam, né, em horários regulares. Uma turma estudava no horário regular e uma outra turma estudava no horário da madrugada. Eles estudavam das 5 às 8h30 da manhã e uma outra população no horário tido como regular, das 19 às 23.
E dentro dessa perspectiva, né, usando a parte quantitativa, eu consegui fazer um mapeamento com várias escalas, né, instrumentos aí quantitativos, onde eu consegui observar resultados ali, mostrando a diferença, o impacto, pelo menos para essa população, numa das minhas perguntas de pesquisa que estava relacionada ao sono, como ficava o sono dessa população que tem que estudar das 19 às 23, ou que tem que estudar das 5 da manhã às 8 da manhã, né? Como é que ela aprende? Como é que ela, né, apreende conteúdos neste momento que biologicamente deveríamos estar dormindo, né? Ou poderíamos estar aí no período de repouso. Então, eu também evidenciei diferenças na questão aqui. Na época não foi avaliado todos os gêneros, mas sim o sexo feminino e masculino. Os instrumentos, né, estavam para avaliação do feminino e masculino, então as pessoas se autodeclaravam ali. E a gente vê uma observação. Então, vocês veem que as médias aqui, né, as curvas de sonolência ao longo de uma semana, ou seja, desde que a pessoa acorda, né, até o final do dia, então o horário que ela acordasse, ela já começaria a preencher, então uma população que acorda bem cedo, antes das 5 já da manhã, então a partir do momento que eles acordavam de 3 em 3 horas até o final do dia. Então, quanto maior, né, mais perto do 9, pior é a condição de sonolência ao longo do dia, e ela vai se intensificando ao longo da semana. Então, a gente percebe que, né, os pontilhados vermelhos aqui, né, as curvas vermelhas, são das pessoas aqui do gênero, né, feminino, do gênero das mulheres, que colocavam que elas tinham mais questões aí envolvidas de trabalho doméstico. Então, elas tinham que trabalhar, elas eram estudantes, trabalhadoras, e em casa tinham várias atividades também concomitantes. Então, a percepção de sonolência delas é muito maior. Vocês veem que na população aqui, ao longo da semana, né, tanto das duas instituições, né, quanto o pessoal que estudava na madrugada, quanto aqui são jovens adultos, aqui são jovens, mas a percepção, né, delas é que sempre elas estão mais fadigadas, mais cansadas e com uma maior sonolência, né? E tem várias variáveis também que foram analisadas para a gente identificar por que elas se sentiam assim. Mas nessa perspectiva quant, só dizer que essa população estava privada de sono e tinha uma sonolência impactante na vida delas ao longo do dia, não era suficiente quantitativamente como resultado, porque isso era o esperado. Uma população que vai chegar em casa, né, perto de 1 hora da manhã, para dormir, para 5, 6 horas da manhã acordar para trabalhar, a gente espera uma privação do sono importante. E uma população que tem que acordar 4 horas da manhã, né, ir para a faculdade, estudar, depois de lá ir para o trabalho, chegar em casa à noite, né, 10, 11 horas da noite, a gente entende que essa população já ia manifestar uma privação de sono significativa. Então, de que forma a gente poderia rastrear, né? Então, a minha ideia aqui com o Quali era que eles não dormem, eu já sei, mas o que eles fazem tanto no período de vigília, acordados, que os leva a não dormir, né? E aí eu fui entender um pouco na perspectiva Quali, o que estava envolvido nessa sonolência tão excessiva ao longo do período da vigília. Então, quando a gente lança... Oi, pode falar. Só voltando àquele último slide, por favor, do gráfico. Esse primeiro gráfico aqui é sábado. A diferença se reverte, né? Sim, aqui no... É o único dia que se reverte a diferença, né? Eu prestei atenção nisso, não sei. Tem alguma explicação? Sábado e domingo? Não, no primeiro. Eu tô pensando no primeiro. Aqui. Isso aí é a média. Sim. Dessa população da madrugada. Tem alguma explicação? Assim, qual seria a explicação? Porque aqui nessa população da madrugada, algumas pessoas aqui, eles acordam cedo para ir para o futebol, né? Os homens principalmente acordam mais cedo para ir para o futebol, ou alguns ainda têm jornada de escala de trabalho. Então, às vezes, por mais que a gente tenha retirado algumas possibilidades aqui, por exemplo, se ele já tinha uma escala importante de trabalho em turno, então ele não poderia compor essa amostra, né? Se já era um trabalhador noturno, porque tinha também na amostra. Aí eu tenho esses dados numa outra publicação, porque aí essa população é diferenciada, né? Por mais que eles trabalhem a noite toda e saíssem da escala de trabalho 5 horas da manhã e entrassem ali na faculdade,
5h15, 5h30, ela já é uma população diferente, né? O ritmo dela já é diferente, essa organização temporal já é diferente, então eles não estão compostos aqui. Mas aqui, aos finais de semana, a gente tem alguns recortes, né, de fala dos participantes que às vezes acorda mais cedo por alguma atividade esportiva ou alguma atividade diferenciada. Né? Ou por ela não ter que ir para o trabalho, a percepção subjetiva dela de fadiga e sonolência, imaginei, né? A percepção dela só de não ter que ir esse dia para o trabalho, né? Eu imaginei mais por ela do que por ele, essa dele do esporte é que eu não tinha pensado. Obrigada. Tá. Mas são algumas, né, perguntas importantes que o Qualy pode trazer também para a gente, né, essas evidências. E aí, o que foi possível construir, né, na perspectiva Qualy, a partir dos resultados quantitativos? A gente trouxe aqui, eu trouxe um modelo de uma análise de uma escala, mas nós também usamos a actigrafia, que é um dispositivo que avalia, né, atividade de repouso. Também fizemos um inquérito de alimentação, com diário alimentar, diário de sono, outros instrumentos também para avaliar a demanda de trabalho. E eu trouxe só um pedacinho aqui para a gente ver as perspectivas Qualy, né? Mas foi possível compreender, a partir do momento que a gente gerou esses gráficos, né, quantitativos, então eu voltei para o campo para fazer as entrevistas com eles, para entender como eram compostas as atividades durante o período de vigília que os levava a essa privação importante do sono, né? E com esse impacto tão grande na sonolência excessiva diurna. E aí eles foram me contando, né? Então, dentro de uma das categorias, eu pude observar que eu chamei de, né, são alguns fatores ali, eles são concorrentes do sono, né? Sabotadores do sono, ou é o mal necessário? Porque é neste momento que ele chega em casa, à noite, que ele vai poder pegar o celular e ter alguma forma de aproximação com os amigos. Ele fala que é neste momento que ele vai ter uma descompressão, né? Ali do dia, é o momento que ele vai poder namorar, é o momento que eles falavam que podiam ter a relação social, a relação amorosa e afetiva, o momento que podia ver a família, né? Por mais que comprometesse o sono, mas era um momento importante para a saúde mental, e eles vão falar isso, né? Apesar de ser um horário que vai comprometer boa parte ali do período do sono noturno, era extremamente para eles importante conversar com os amigos, né? Estar próximo da família, e até alguns colocaram, é o único momento que eu tenho para brincar com meus filhos, né? Meus filhos também ficam acordados me esperando. Então, eram momentos importantes para diminuir o impacto da saúde mental deles, mas que comprometia ali também esse sono importante. Ou seja, a gente tem outras dimensões aqui, um outro fenômeno a ser observado, né, para ser explorado também aí quando se trata de, para falar só da privação pela organização do trabalho e estudo, né? E uma outra categoria importante também que foi possível observar foi que dormir é bom, mas é feio, né? Existe ainda muito estigma, preconceito, né, em relação a sono e produtividade. Então, muitas pessoas, mesmo com uma sonolência excessiva diurna, elas colocavam que era muito difícil ter lugares, né, ao longo do dia que elas pudessem ter minimizar o impacto dessa pressão do sono, ou seja, muitos acabavam dormindo no banheiro, né, no banheiro do trabalho, no banheiro da universidade, né, em alguns lugares que não fosse visto, né, as pessoas que trabalhavam no trabalho noturno, elas iam para almoxarifado, lugares totalmente insalubres, né? Eles descreviam os locais para tirar o cochilo, a soneca ali, rapidinha para se recuperar, eram totalmente insalubres, né? Totalmente inadequados, não eram bem vistos, né? Eles tinham muita vergonha de dizer que precisavam, mesmo as pessoas que tinham algumas salas de descompressão no ambiente de trabalho, não era bem visto se você não fosse lá só para se descontrair, não era bem visto se você deitasse lá naquela poltrona, aquele puff que a empresa, mesmo a empresa deixando lá para você, eles relatavam que não era bem visto se você dormisse, né? E em vários, né, não só nessa população, mas várias outras que eu também participei de consultorias nessa área, algumas pessoas até falavam, olha, até tinha uma área de lazer para a gente ter depois do almoço, mas depois de uma pessoa que ela tirou um cochilo no seu horário de almoço, né, um cochilo no sofá da sala, que era para isso, foi mandado retirar o sofá da empresa.
né? O próprio diretor mandou retirar o sofá da empresa porque ela estava dormindo no horário de almoço dela, na folga dela, numa sala que era para isso. Então, a gente vê que ainda há muito estigma, né, muito preconceito em relação ainda você manifestar a sua necessidade fisiológica, né? Mesmo tendo uma condição ali importante que pudesse favorecer e diminuir esse impacto, ainda a gente tem muito estigma para ser utilizado. Então, eles vão falar que eles têm muita vergonha, né? Então, vão acabar aí escondendo, né? Ou usando estratégias não saudáveis, que era o consumo excessivo de cafeína. Então, identifiquei um excessivo muito grande de cafeína, de uma alimentação muito calórica, ou um alto e excessivo consumo de doces, né? Então, eles consumiam muitas quantidades de chocolate no intuito de ficar acordado, no intuito de se permanecer alerta, né? Cafeína, refrigerantes, estimulantes. Então, essa população jovem é uma população que consome muito energético, é energético de manhã para ir para o trabalho, energético à tarde para permanecer acordado, energético à noite para poder estudar. Então, a gente vê aí outras estratégias que eles precisam também colocar, e várias delas, né, a gente também não conseguiria chegar nesse aprofundamento de compreender, né, só com o quantitativo. Ele é muito importante, mas a junção, né, desses dois elementos permitiu aí que a gente pudesse ter várias dimensões e um aprofundamento desses elementos. E aí eu queria agradecer e já deixar para as perguntas aqui, né? Vou abrir já para a gente ir trocando também, só estou eu falando aqui. Acho que a gente tem um tempinho bom para trocar também de ideias. Nossa, obrigada, Andréia. Muito boa a apresentação. Parabéns. Nossa, obrigada mesmo. Muito, muito interessante. Eu vou, na verdade, eu não sei se é bem uma pergunta assim. Então, por exemplo, se você tem se você tem né, se tem um banco de dados, né, que é quantitativo, né, uma base, vai. E aí se você tiver também algumas entrevistas, né, que se conversam com essa base, então você consegue fazer um trabalho quanti e quali. Sim, é possível sim, Morena. E é bem saudável. Que a gente, pro fenômeno observado, é bem importante que a gente consiga também ver essas pontas. É lógico que existem objetos, né, e objetivos aí que a gente precisa pensar. Há algumas perguntas de pesquisa que elas são extremamente pautadas no estudo quantitativo, né, porque não faz sentido também colocar um qual e quant. E há outras perguntas de pesquisa que a gente consegue responder no âmbito da pesquisa qualitativa. Mas existem alguns fenômenos aí, algumas perguntas de pesquisa, dependendo da natureza do que vai ser analisado, que essa junção ela é muito importante, né? Por exemplo, no meu mestrado, né, a forma como eu conduzia o trabalho quali, ele dava conta, naquele momento, da minha pergunta de pesquisa, né, que também era com uma população jovem, estudante trabalhadora, mas era um objetivo, né, mais a curto prazo, por conta do trabalho de mestrado mesmo. Já no propósito do doutorado, né, com as perguntas, né, que eu tinha, nenhuma das dimensões, né, um estudo unilateral ali não ia me favorecer, né, eu não ia conseguir pegar todas essas diferenças. Então, eu tinha que ter uma quantidade importante para mensurar, né, e ali para ter resultados importantes que eu conseguisse mensurar quantitativamente para entender, né, o que estava acontecendo com essa população. Então, assim, eles não estão dormindo, mas o que é não estar dormindo, né? Preciso medir tudo isso. E aí, a partir disso, eu falei, bom, mas ainda assim não está fazendo muito sentido. Eu preciso compreender por que eles precisam ficar acordados, né? Acho que a pergunta aí depois veio, ok, que eles não estão dormindo eu já sei, que tem que trabalhar e estudar, mas dentro desse espaço de tempo, por que não está entrando aí o sono, né? Por que ele está tão comprimidinho? Aí que sim que eu fui explorando todo esse... Aí você foi explorando as entrevistas, é isso?
explorei os dados quantitativos. Eu tinha os gráficos deles, do período de sono e vigília, inclusive os dados de sono. O que foi legal também nesse aspecto do doutorado? Com os gráficos de sono elaborados pelo dispositivo que eles usaram, de vigília e sono, existia uma população que tinha um sono muito fragmentado. E aí, com esses gráficos, eu fui entrevistando eles. Ó, e aqui, como que é seu dia? Tá. Como é que foi aqui? Como é que foi aqui? E aqui, por que não dormiu? Por que tá, né? E aí eu descobri também duas dimensões importantes, que é uma outra categoria que não trouxe aqui, porque senão ia ficar muito, mas foi, por exemplo, uma pessoa que ele dizia, repetia uma sonolência excessiva de dia, e ele até achava que ele dormia bem à noite. E a gente, com o gráfico dele, ele tinha uns episódios muito fragmentados de sono. Ele tinha vários episódios. Eu falei, gente, isso aqui tem alguma coisa que ou tem uma apneia obstrutiva do sono, que é um ronco, ele acorda, né? Porque às vezes a gente tem micro despertares que a gente nem percebe, mas que na composição final da noite vai impactar muito, né, na qualidade do nosso sono. E aí, conversando com ele durante a entrevista, eu perguntei como é que é essa rotina para você ir dormir, esse horário, e ele foi contando, ele falou, eu vou, deito primeiro, e minha esposa trabalha até mais tarde por causa do horário dela, depois ela desloga, vai dormir também, depois vai o cachorro e também dorme na cama, e o cachorro se mexe muito, o cachorro pula o tempo todo da cama, ele desce e volta, e aí que a gente foi entendendo aquele sono fragmentado, né? Não era uma questão biológica dele, mas era uma questão ali externa que estava comprometendo a qualidade do sono dele, né? O PET, a inquietude do PET ali estava promovendo. Se eu ficasse só com o modelo, né, do relatório estatístico, que eu consigo através desse instrumento, talvez eu não conseguisse, né, perceber essa variável importante que ele tem ali, da questão dessa organização da casa, né, envolvida. E uma outra participante também, ela tinha episódios de oração. Então, na religião dela, era importante que ela acordasse na madrugada para fazer suas orações. Então, ela tinha vários episódios, né, ali de gaps, né, de intervalos, bastante acordada mesmo na madrugada. E aí eu pensei, ué, será que deve ser uma fragmentação importante, né, por problemas aqui, talvez relacionados à insônia, né? Ou a fragmentação está vindo de alguma, poderia falar, o sono dela está fragmentado porque ela trabalha e estuda. Mas não, ela tinha, né, uma questão religiosa ali envolvida importante. Então, isso também apareceu no momento da análise qualitativa, que também ajudou. Então, quando a gente também tem algum fenômeno que a gente está estudando ali, que a gente quer ver essas diferentes dimensões, eu acho que faz sentido. A gente sempre precisa, dentro do desenho estudo, pensar, né, o que cabe o quant, o que cabe o quali, onde cabe os dois, por que fazer os dois também, né, para a gente não sair pegando um monte de informação e depois não ver muito sentido, né, no momento da análise, como agrupar, como fazer inter-relações. Acho que a pergunta ali é que vai nortear também, né, o desenho da perspectiva da quali, quant e da análise também. A Regina está com a mão levantada. Pode abrir o microfone, Regina, se você quiser falar. E depois eu faço a pergunta da Thaís, ou se a Thaís quiser também abrir o microfone. Eu não estou ouvindo a Regina. Vocês estão ouvindo? A gente não está a gente não está te escutando. Está me ouvindo? Agora sim. Esse microfone aqui é super legal. Quando eu quero que ele bloqueie minha voz, ele fala. Quando eu não quero, ele bloqueia, mas tudo bem. Andréia, adorei tua pesquisa e, assim, eu sou uma pessoa que trabalha muito com dados quantitativos e pela primeira vez no final do ano passado eu lidei com dados qualitativos nessa pesquisa que a gente vai apresentar na semana que vem e que vão vir as líderes das favelas e das ocupações para contar para a gente o que a gente colheu de dados, né? E uma das dificuldades que eu tinha quando a Lorena te fez a pergunta no início do seminário daqueles códigos, uma das dificuldades que eu tive foi decidir o que eu ia ter como nó para conseguir dentro criar subnós e assim, intuitivamente, estudando sozinha mesmo, eu não sou especialista nisso, eu li as entrevistas e selecionei os aspectos. Tem algo mais técnico, academicamente mais recomendado para fazer isso ou é assim mesmo que a gente faz essa escolha? Uhum.
Tem sim, diferentes perspectivas, né, Regina? Vai depender muito da fundamentação teórica que você seguir, qual o autor que você vai seguir, né? Tem autores que vão fundamentar essa perspectiva mais aberta, né? De você começa pelo mais aberto, né? Pela identificação de ideias importantes ali, interessantes, ou relacionadas ao roteiro também, né? Insights ali. Mas também terão outras perspectivas teóricas que vão nos nortear dentro de uma análise qualitativa, principalmente quando a gente, dentro de uma perspectiva quali, segue o caminho de uma codificação ou de uma categorização de dados. Nem sempre a gente precisa seguir pelo caminho da categorização ou codificação de dados na análise quali, né? Essa construção que eu trouxe para vocês, eu utilizei o software MaxQDA, né, que ele tem várias ferramentas de pré-análise. Então, com as ferramentas de pré-análise, por exemplo, eu posso, primeiramente, né, desses artigos, eu produzi alguns gráficos de frequências para identificar descritores importantes. A partir desses gráficos de frequências, também pude gerar umas nuvens de palavras, né, através da representação gráfica da nuvem de palavras. Ali eu tive indicadores importantes para rastrear quais eram também, além daqueles resultados que já estavam nas tabelas ali, né, muito objetivos, o que mais eles estavam trazendo no nível de discussão, de introdução, de fundamentação, né, justificativa daquela publicação. Então, e também a gente pode fazer análise interativa de palavras. A partir desse descritor, quais são as evocações relacionadas? Esse software, né, é parecido com o NVivo? Eu usei o NVivo. Você tem análises muito semelhantes. Você tem, em termos de resultado, né, eu acho que você tem bastante funções semelhantes, né, que dão conta de um trabalho qualitativo. A diferença também do MaxQDA, né, quem está no NVivo aí não vai ficar bravo comigo, mas eu sou apaixonada, né, desde o doutorado que ele me salva. Mas você tem a parte quantitativa junto, né? Então, é muito importante que você também tenha essa perspectiva dos dados mistos no mesma ferramenta. No NVivo, pelo que eu vi, é só quali, né? É nuvem de palavra, frequência, mas não tem a parte quantitativa, ou eu não descobri ainda. E aí o MaxQDA, você tem tanto as ferramentas para análise de dados mistos, quanto as ferramentas para análise quantitativa. Você pode fazer o quali, pode fazer o quant e pode fazer as análises de dados mistos também. Então, para ter esses insights, né, o software me permitiu fazer pré-análises para depois, então, agora eu tenho uma ideia, um eixo de raciocínio aqui, que eu posso já começar a trilhar a construção de um processo de categorização desses dados, né? Posso ter insights da construção dessas categorias analíticas. Isso me ajudou bastante. Obrigada. Obrigada. Mas tem vários referenciais aí, principalmente da análise de conteúdo, se vai trilhar pela análise de conteúdo, se vai trilhar pela análise de discurso, né, ou um outro tipo de análise, né, se vai só usar de técnicas de análise de alguns autores, né? Então, isso ajuda bastante a gente ter clareza, objetividade, mas também transparência, né? Eu acho que o que eu gosto muito também do MaxQDA, não posso falar tanto de universo, tanto software, porque tenho me dedicado mais a estudá-lo, né? E me aperfeiçoar mais com ele, mas é a clareza, né? O software ele tem uma interatividade de onde vem o dado o tempo todo, né? A definição é do pesquisador, né? Mas a gente tem muita clareza. Como é que esse dado foi construído? De onde ele veio? E a gente também vê isso nos resultados. Tem uma pergunta da Thaís. Thaís, você quer colocar sua pergunta? Quer abrir? Senão eu faço aqui para a Andrea. Ela está com o cachorrinho lá. Então eu vou fazer, Andrea. Ela perguntou se você chegou a investigar a relação com a ansiedade. Com ansiedade no doutorado? Não. E especificamente como uma categoria analítica não deu tempo. Tem uma outra pergunta. Mas tem tem a dimensão do sono, da sonolência,
eu analisei, apesar de ter os dados quantitativos, a minha perspectiva analítica, né, da parte quali foi usando a sociologia da vida cotidiana, né, e todos os arranjos envolvidos dentro da sociologia, da organização da vida cotidiana. Então, isso também norteou um pouco o que eu poderia olhar. Então, não abri muitas dimensões da saúde mental, mas consegui pegar ali aspectos mais importantes da vida cotidiana que está relacionado ao trabalho, educação e saúde. Esses eu consegui explorar mais. E aí ela fez um comentário aqui, né? Porque altera o sono também, a pandemia aumentou muito a ansiedade, né? Sim, sim. Mas, infelizmente, por causa da parte quantitativa, né, algumas diferenças para a composição do quantitativo não dá para ser considerado. Se a pessoa tem um distúrbio de sono, já não dá para comparar com a outra população, né? Se ela tem um transtorno de ansiedade generalizada, ou seja, no próprio questionário a gente já vai identificando também para fazer a composição ali da amostra, né? Para a gente não ter essas variáveis interferindo ali, como a questão da ansiedade, né? Aí a gente já verificava se era uma questão de uso de medicamento, que daí também não dá para comparar, né, as mesmas variáveis, né? Na parte qualitativa, sim, a gente pode... No quant a gente tem os outliers, na quali os outliers também são importantes, a gente entrevista, né? Então, a gente também tem aí os depoimentos dessas pessoas, mas não tem o dado quantitativo. Agora, numa outra área que eu atuo também, da parte de consultoria de saúde mental, sim, aí a gente vê uma relação muito grande em relação à privação do sono e desencadeamento de transtornos, né, da natureza do transtorno mental, mas também a gente vê ali muito diagnóstico de transtorno mental errôneo, né, que é uma questão de sono aí envolvida. Muito diagnóstico de insônia e de transtorno mental confusos, né, na área aí. Se não for um profissional da psiquiatria com uma especialização em medicina do sono, né, também a gente corre o risco aí desses diagnósticos diferentes. Tem uma pergunta do Ricardo. Ricardo, você quer ligar o microfone? Senão eu também posso fazer. Tá, então eu vou fazer. Ele perguntou como que o software te auxiliou a organizar e depois a analisar os dados quanti e qualitativos das suas pesquisas. Do doutorado, né, ainda não tinha parte quant na versão que eu utilizei, porque eu usei a versão que não era a versão que ainda tinha a parte quantitativa, né? Isso é uma parte que foi incorporada depois nas atualizações do software. Então, mas depois, hoje, né, para fazer algumas análises, aí revisitar meu banco de dados, né, eu consigo, tudo que eu trabalhei no SPSS, eu consigo transportar hoje e colocar dentro do MaxQDA, porque é compatível, né? Todos os bancos que a gente trabalha no software estatístico SPSS, depois a gente pode fazer importação, ou até mesmo a exportação nesse formato para quem quer trabalhar depois também no SPSS é possível. Então, na época, tive que fazer esses arranjos, né, entre o quali e o quant. O quant também, o que aconteceu quando eu não tinha também essa perspectiva do quali quant ainda dentro do MaxQDA, mas eu também tinha uma implicação que era para usar os softwares da parte quantitativa na Universidade de Surrey, no instituto onde eu fui analisar a parte quant. Então, dentro dessa escola, já tinha alguns modelos, né, pré-estabelecidos para a gente fazer também a trilha da análise de dados. E depois, no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, a gente trabalhou com o MaxQDA para a parte quali. Mas hoje, né, nas consultorias, treinamentos, isso é muito mais tranquilo para você trabalhar dentro do software. Você pode ter, sim, depende muito do dado que você tem. Acho que o que para mim, pode ser que no doutorado eu pudesse usar, Ricardo, foi porque eu tinha muitos indicadores organizados em tabelas de Excel também, né? Meus dados estavam todos organizados também, como banco de dados, ali da parte quantitativa, e depois a parte quali estava tudo transcrito, né? Então, eu acho que é bom a gente pensar também no que o software suporta,
né? Hoje o software suporta todas essas planilhas com a parte quantitativa, para a gente ver a parte frequencial, descritiva, análises estatísticas, e na parte qualitativa a gente consegue trabalhar com texto transcrito, imagem, áudio, vídeo, né? Pode fazer a triangulação dos dados também tranquilamente. Rosa, você quer falar? Oi, Lorena, obrigada pelo convite. A gente agradece, em nome da Gates, em parceria com a professora Andréia, só queríamos agradecer a vocês pelo espaço, pela participação. Só para vocês que estão presentes, a nossa parceria, a professora Andréia e Gates, nasceu desse projeto da onde a gente presta serviços de consultoria nesse trabalho de pesquisa qualitativa. Tem o professor Ricardo, que está aqui, eu convidei o professor Ricardo também, que ele tem o NVivo, viu, Regina? Ele trabalha com o NVivo, e a gente trabalha com os dois, com as duas ferramentas, no sentido de que não tem uma ferramenta certa, eu acho que a gente é o pesquisador que determina. Então, acho que a beleza toda está nessa questão que a professora Andréia falou. A pergunta vai ser o referencial. E como combinar o qual e o quant, cada pesquisador vai, de fato, ter esse trabalho. Então, a gente se coloca à disposição, se alguém quiser trabalhar conosco ou nos convidar para participar do projeto de vocês, a gente vai ficar bastante honrado em poder, né, colaborar. Acho que isso a gente queria deixar, e mais uma vez, obrigada à GFAM por esse convite, por essa participação. Professora? Obrigada às professoras, Solange, Lorena, a todos aqui presentes, todas e todos também, pela oportunidade, né? Um grande prazer estar aqui trocando com vocês, com pesquisadores, um grupo tão seleto de pesquisadores, né? Acho que a ideia é mais fazer essa troca de experiência, né? Essa troca de oportunidade de falar sobre os dados aí, para que a gente tenha uma jornada com maior apoio social, né? Que a gente fortaleça mais os grupos de pesquisa, tenha maior apoio social, nesse momento em que, pelo menos na perspectiva da análise qualitativa, a gente vem sofrendo muitos desafios, né? Na área das ciências sociais, a gente vem enfrentando muitos desafios de várias diferentes formas e em diferentes âmbitos. Então, que a gente possa, né, nos fortalecer como pesquisadores aí para buscar mais oportunidades, né, para a gente continuar pesquisando, que é tão importante. Acho que o grande desafio de todo mundo é continuar pesquisando ultimamente. Com certeza. Então, acho que é isso, né? Eu queria agradecer a Andréia, agradecer a Rosa, a Gates, por essa a apresentação. Muito obrigada, André, pelo seu trabalho excelente. E essa ferramenta a pesquisa qualitativa ou a pesquisa mista, né, para a gente para os economistas, a gente usa mais a quant, então é interessante mesmo conhecer. Então, a gente queria agradecer, eu e a Solange gostaríamos de agradecer a participação de todos. Então, André, de novo, obrigada. Obrigada, Gates, pelo apoio. E avisá-los que o próximo webinar será na semana que vem e contará com a participação da Regina Madaloso, que é do INSPER e do GFAM, também Cleide Alves, Esther Carro, Carmen Silva e Evanisa Rodrigues, sobre a pesquisa que elas fizeram, essa que eu falei no começo do webinar, sobre a pesquisa com moradoras de favelas, como a pandemia da Covid-19 afetou a vida dessas mulheres. Então, tem questões em relação ao mercado de trabalho, filhos, violência doméstica, e esse webinar vai ser na semana que vem, dia 18, às 17 horas. Esperamos todos aí para participarem desse webinar. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada, André, Rosa.